Olá, tudo bem? Meu nome é Jairo, eu sou pastor aqui na cidade de Cotia, em São Paulo, e o meu distrito pastoral é o distrito da Central. Eu quero levá-lo nesta ocasião a estudar comigo e fazer uma meditação no Evangelho de João, no capítulo 8. E eu escolhi o verso 1 e 2 para a gente aprender algo para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Eu vou ler aqui para vocês o texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Aqui tem dois aspectos da vida de Jesus que servem como modelo para mim e para você como cristão. O primeiro diz que ele estava no Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Muitas vezes a Bíblia apresenta Jesus em oração, em retiro espiritual, comungando com o Pai, buscando poder. E é interessante que em algumas ocasiões, como naquela do Getsemane, ele não foi sozinho, ele levou consigo os seus discípulos que dormiram. E ele disse, nem por uma hora vocês podem orar comigo, vocês lembram disso? E ele precisava da companhia de alguém para orar. Às vezes ele orava sozinho, mas às vezes ele precisava de alguém para orar junto com ele. Isso também acontece na minha e na sua vida. Nós temos que ter o nosso momento particular de oração, mas nós temos um momento de oração em grupo, momento de oração na igreja, momento de oração onde a gente precisa do outro para orar conosco e às vezes para orar por nós, não é? Então Jesus era um homem de oração. Mas perceba que no verso 2 diz que ao amanhecer ele foi para o templo e foi ensinar. As pessoas se aglomeraram ao redor dele, ficaram ao redor dele para ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso me faz lembrar que no capítulo 17 de Mateus tem a história da transfiguração. Vocês lembram dessa história? Jesus foi para o monte novamente e ali ele levou consigo os 3 discípulos mais chegados dele e num dado momento Jesus se transfigurou. Ele demonstrou a sua divindade. E Pedro, que estava ali, viu ali o personagem do Moisés, do Elias e o próprio Cristo. Vocês lembram qual foi a reação de Pedro diante dessa situação? Ele virou e falou para Jesus assim: Senhor, bom é estar aqui, bom é estar aqui. O Senhor quer que a gente faça 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para o Senhor. Veja que o Pedro ele estava insinuando que talvez não precisasse descer do monte, que estar na presença do Senhor com Elias e Moisés era uma coisa maravilhosa. Às vezes nós também achamos que não precisamos sair da presença de Deus no momento de oração que é tão gratificante, ou na igreja, num momento espiritual, num programa, e às vezes a gente pensa assim, talvez fosse melhor eu ficar aqui o resto da minha vida na presença do Senhor. Mas você lembra o que foi que Jesus disse para Pedro? Ou qual foi a atitude de Jesus nessa ocasião da transfiguração, quando Pedro ensinou que era muito gostoso ficar ali e que gostaria de continuar na presença de Deus, de Elias e de Moisés naquele monte? Jesus não aceitou isso, ele pegou e desceu. E se você olhar lá em Mateus capítulo 17, quando Jesus desceu do monte, o que estava acontecendo no pé do monte? Sabe o que estava acontecendo? Um garoto estava endemoniado. E os discípulos que não subiram, ficaram no pé do monte, oraram, colocaram a mão sobre aquele menino e o demônio não saiu. E eles viraram para Jesus e perguntaram depois: Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus disse: essa casta não será expulsa a não ser através do jejum e da oração. Mas quando Jesus desceu do monte, ele teve o poder, a capacidade de ajudar aquele pai, ajudar aquele menino, e o demônio foi expulso.
E se ele ficasse lá no monte? As pessoas que estão aqui embaixo na planície não receberiam ensino, como diz em João capítulo 8, verso 2, e também não receberiam as bênçãos que ele obteve do Pai enquanto esteve lá no monte, em oração. Quero ler para você um texto maravilhoso de Ellen White, que é a profetisa do Senhor. Ela diz o seguinte no livro Caminho a Cristo, na página 101. Veja só: nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Esta lição que eu queria deixar para você nesta ocasião que estamos aqui conversando. Nossa vida, gosto demais desse texto, Caminho a Cristo, página 101. Nossa vida deve ser tal qual como foi a de Cristo. E que aspecto? Cristo se dividia no monte da oração e no convívio da multidão. É bom orar. Como Pedro disse, é bom estar aqui na sua presença, Senhor. Mas lá na planície, quando a gente sai da presença do Senhor, existem pessoas que precisam ser tocadas e abençoadas com a bênção que você recebeu. Lembra que Jesus, ou na palavra de Deus, Jesus, lá no Velho Testamento, citou ou falou sobre Abraão e disse para ele assim: Abraão, sê tu uma bênção. Eu gostaria que você pensasse nisso. Nós precisamos ir ao monte, buscar o poder como Jesus foi, mas ao amanhecer a gente precisa descer do monte e abençoar as pessoas com a bênção que nós recebemos. Não sejamos egoístas de bênçãos, mas sê tu uma bênção aonde você estiver. Quero terminar repetindo esse texto para você pensar. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor, queremos te pedir a capacidade que vem do Espírito Santo para ser uma bênção na vida das pessoas, para tocar na vida das pessoas, tocar com palavras, com atitudes, com o amor que vem do nosso Deus. Que a gente siga o modelo de Jesus, estejamos na tua presença em oração, mas ao descer do monte, do momento do convívio e comunhão, nós encontremos contigo e levemos o poder que recebemos para tocar na vida das pessoas. Pessoas que estão perdidas, às vezes endemoniadas e que precisam do nosso toque. Nos abençoa, Senhor, eu te rogo, em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, foi um prazer.